Já. Estamos dando início ao nosso trabalho da matéria Formação Política do Brasil, e nós vamos estar, a minha equipe é formada por mim, Mônica Carvalho, Rayane Amorim e Martinho, e nós vamos estar falando sobre o Plano Real, né, as definições, as fases e os governos. E eu vou estar falando sobre as definições do Plano Real, né, que o Plano Real foi uma solução proposta para controlar a hiperinflação que assolou a população brasileira até 1994, quando, então, o Plano Real foi posto em prática. Portanto, o Plano Real foi uma série de reformas econômicas realizada com o intuito de combater a hiperinflação. Então, a gente pode observar que o país estava passando um momento de uma crise sem precedentes. Ele já vinha de anos, no caso do regime militar, onde houve um crescimento que, na verdade, foi um falso crescimento, e a inflação ela ficou totalmente descontrolada. E, por esse motivo, as pessoas não sabiam mais como manter a sua vida econômica. Ficou muito difícil de você ir ao mercado e fazer compras. Nesse momento, a inflação ela estourou de uma forma onde você ia no mercado pela manhã, era um preço, e à tarde era outro preço. Esse período também foi um período onde começou a questão das famosas compras de mês, porque quando a pessoa recebia o seu salário, corria no supermercado e já fazia uma compra de mês, porque quando entrava para comprar qualquer tipo de mercadoria, a qualquer momento já existiam as pessoas ali que trabalhavam unicamente para estar mudando os preços a cada minuto. Então, era um momento difícil, um momento onde o país ele praticamente quebrou, e devido a essa hiperinflação, né, em 1994 foi criado o Plano Real, né, que foi uma tentativa de salvar a economia nacional que estava hiperinflacionada. Antes dele, outros planos foram implantados e atingiram sucesso durante um tempo, porém, não eram duradouros, né? Logo, os problemas econômicos, eles voltavam. Em resumo, os planos eles buscavam solucionar os efeitos da hiperinflação, não as suas causas. Esse foi o diferencial que fez com que o Plano Real tivesse êxito duradouro, porque foram criados vários planos, mas os planos eles eram momentâneos. Esses planos eles não conseguiam de maneira nenhuma manter a economia de uma velocidade linear. Os planos funcionavam, mas rapidamente, novamente, voltava à estaca zero. E aí veio, no caso, o Plano Real. Antes do Plano Real, o Brasil já estava com muitos problemas, a dívida pública externa, que são os débitos acumulados através de empréstimos pegos com outros países, estava altíssimo. Na era Vargas, por exemplo, foi realizado o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que tinha por objetivo tornar o Brasil um país mais independente em termos de produtos. Então, produtos industrializados, já que o Brasil estava com déficit comercial. Dessa maneira, o projeto de desenvolvimento nacional resultou no maior crescimento da história da industrialização brasileira. Então, a gente percebe que o Plano Real foi um plano onde foi lançado em 1994, né? Depois dessa catastrófica ditadura militar, onde o nosso país passou por transições diferenciadas e de governos que, muitas das vezes, faziam uma economia que veio a ser até considerado um país, um momento, um tempo de crescimento. Mas, na verdade, não houve esse crescimento propriamente dito. O que houve, na verdade, foi um falso crescimento, onde a inflação estourou e realmente ficou difícil de manter a vida econômica. Cada brasileiro, a renda per capita ficou difícil demais, né? Ainda faltava um pouquinho. Então, eu vou falar agora sobre os três planos, né? Que os três momentos que fizeram com que
isso acontecesse, que esse plano desse certo. O Plano Real chegou a atingir 3 frentes, de acordo com os diagnósticos levantados. Eles são o equilíbrio orçamentário, a reforma do Estado e a reforma monetária. E mediante a esse ataque, existiu as etapas, que foram 3 etapas. O ajuste fiscal, que é a forma como se nomeia as medidas econômicas, que visam principalmente equilibrar as despesas públicas. O ajuste fiscal foi muito importante naquele momento, para equilibrar as despesas públicas. Ele foi de extrema importância para ajudar a fiscalizar, né, todo aquele processo da economia naquele período. Porém, esse ajuste se deu anteriormente ao Plano Real, com o programa de uma ação imediata, o PAI, em 1993. Houve 6 planos que tentou lidar com a inflação, como Mônica havia falado dos planos que tinham tentado ajudar nessa situação que se encontrava o país, mas todas foram tentativas que não durou muito tempo, que foi o plano Cruzado 1 e Cruzado 2, o Bresser, o Verão e Collor 1 e 2. Como podemos ver, foram várias tentativas para acabar com os problemas da inflação no Brasil. Após o congelamento dos preços, o Plano Real teve que inovar, teve que ver o que iria fazer, e foi muito importante naquele momento essa inovação, que hoje a gente pode ver a diferença, né? E eu não vivi isso, porém os meus pais relatam o que viveram. Após o congelamento dos preços, o Plano Real teve que inovar. Foi daí que veio a chamada Unidade de Referência dos Valores, URV, que proporcionou um alinhamento relativo. Foi no dia 1º de julho que implantou o real no Brasil. Assim, chegado assim a terceira fase do Plano Real, onde o Cruzeiro Real deixou de existir como meio de troca e a URV se transformou na nova moeda brasileira. Tchau. Sou eu agora? É. Bem, boa tarde a todos, a todas. Bem, vamos dar início, né? A paternidade, né, do Plano Real é Itamar Franco. Ele assume o governo no lugar de Collor, depois que ele foi cassado, né? Em dezembro de 93. Assumiu a presidência com uma inflação que era de 4% ao dia. Com 2 anos de governo, foi criado o Plano Real em seu governo. Foi um projeto de estabilização da economia. Foi lançado no final de fevereiro de 1994. Instituiu a URV, Unidade Real de Valor, como já foi citado pela Rayane. Objetivo, acabar com a hiperinflação, que já foi citado por Mônica, que assolava o país. O real foi o plano econômico brasileiro eficaz, reduzindo a inflação, aumentando o poder de compras da população e modelou os setores da economia. Aí vem agora Lula e o real. Era um país de classe média quando Lula assume. As pessoas tinham medo que o seu governo viesse dar errado concernente ao plano. O PT era contra a privatização, aberturas e era contra o Plano Real. Lula assumiu, encontrou, podemos dizer, um palmar frutífero. A ideia foi, vamos aproveitar os frutos. O seu movimento foi, vou seguir a cruz e as cartilhas da economia e mercados internacionais. Organizou a economia, respeitou contratos, entre esses, principalmente do Fundo Monetário Internacional, que foi o FMI, com 80% dos recursos seriam pagos no seu segundo ano de governo. Em 2003, o Brasil cresceu
Banco Central teve autonomia, câmbio flutuante, leis de responsabilidade fiscal, tripé macroeconômico, tudo na base do Plano Real. Lulas e reservas, 2003, 2006, bilhões de dólares, 200 bilhões, gerado com superávit comercial, famílias, empresas, tudo bem. Os programas sociais, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e outros que contribuíram para algumas mudanças sociais. Lula e o salário, política de salário mínimo, que é desde o governo FHC, economia estabilizada, chegou aos brasileiros pobres, poder de compra, uma nova classe surgiu, que foi a classe C, e tornou-se a sexta economia do mundo. Aí vem a Dilma e o Real. Prometeu uma coisa e foi outra, não cumpriu a agenda econômica. A escolha de Levi como ministro da Fazenda foi uma escolha errada, violenta, ajuste fiscal agressivo, seus eleitores não gostou, na verdade estava fazendo a agenda de Aécio Neves, perdeu o apoio popular, aumentou tarifas de luz e gasolina, o cenário econômico piora, o desemprego sobe, inflação aumenta, tentou ajuste fiscal sem sucesso, perdeu o apoio, o governo ficou sem dinheiro e anunciou cortes de gastos. A economia entra em recessão, a inflação no governo Dilma chegou a 11% ao mês. Mas... E assim a gente dá por encerrado, né, o nosso trabalho e esperamos que atingimos o objetivo, né? É isso.